vamos dar início a mais uma edição dos Diálogos Federativos aqui na Associação Brasileira de Municípios, a ABM. E hoje nós estamos recebendo aqui duas colegas aqui da nossa equipe, a Indiele e a Daniele, e as duas vão tratar de um tema que está sendo bastante noticiado nos últimos dias, referentes ao El Niño, né? Quer dizer, esse evento climático que periodicamente acontece, e nós resolvemos fazer esse podcast como um alerta e uma orientação também para os municípios brasileiros. O que os gestores e gestoras municipais podem fazer desde agora para atender esse curto prazo, né, e relativo ao El Niño. Mas nós vamos detalhar melhor aqui. Nós temos visto muito pela imprensa várias notícias colocando que provavelmente esse El Niño deve ter uma intensidade muito grande, né, diferente de outros anos. Então, por isso esse alerta. E eu, então, já de cara vou passar aqui para a Daniela para poder falar um pouco. Daniela, o que vem a ser o El Niño, né? Até porque esse nome El Niño, que é em espanhol, não é? O que seria o menino, sei lá, mas independente do que seja, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho o que é o El Niño e quais são as expectativas para o El Niño deste ano. Perfeito, obrigada, Gilmar. Acho que talvez só apresentando, o El Niño ele é um efeito climático que acontece naturalmente, ele acontece no Oceano Pacífico e ele é caracterizado pelo aumento de temperatura das águas desse oceano. E isso acaba afetando não só correntes de ar, tanto mais úmidas quanto mais secas, afeta também correntes oceânicas próprias. Então é um efeito não só regional dessa parte sul, mas que acaba se estendendo realmente para além da América. Chega na Austrália, chega na Ásia. Você comentou do nome El Niño, né? Ele foi descoberto, ou pelo menos percebido, uma primeira vez cientificamente também, perto do Natal, e aí justamente falaram o menino Jesus, El Niño, então o nome vem disso. Para além dele também tem o efeito de resfriamento, que é a laninha, e o mar também às vezes se encontra neutro, isso é ótimo, mantendo ali a normalidade, mas como eu mencionei, ele é um efeito natural. Só que, com as mudanças climáticas que vêm se agravando, a gente vê a perturbação desses padrões naturais. Então, ou seja, você tem se verificado El Niño mais intensos por conta do aquecimento global. Com toda certeza. As mudanças climáticas, elas realmente alteraram tanto a intensidade quanto a frequência. Então, a gente começou a ver um espaçamento menor entre esses efeitos de El Niño, que normalmente são a cada 2 anos, 7 anos, e a intensidade. Então, os últimos registros que nós tivemos, que foram do Centro de Previsão Climática dos Estados Unidos, que estão monitorando há algumas décadas esse efeito, eles previram intervalos de algumas décadas também entre cada super El Niño ou El Niño mais intenso. Então, 1977, teve também depois para 2015, e agora a gente acabou de sair de um El Niño que foi considerável, teve um efeito muito grande no Brasil, que foi de 2023 para 2024. Foi o que provocou enchente no Rio Grande do Sul. Provocou enchente no Rio Grande do Sul e seca na Amazônia. Foram 2 efeitos completamente adversos. Inclusive, assim. Isso era uma pergunta que eu ia fazer, ou talvez para a Indiele responder, né? Como é que esse fenômeno vai atingir o Brasil? Quais são as regiões e o que vão acontecer nessas regiões? A gente estava falando tanto do norte como do sul aí, que parece que são os mais impactados, né? Todo o Brasil vai ser afetado pelo El Niño, é um fenômeno que, obviamente, todas as vezes que aconteceu, ele afetou o país inteiro, mas, assim, a gente pode falar que com intensidades muito diferentes. Então, o ano passado, a gente ainda estava se recuperando de algumas regiões que sofreram esse impacto em 2024, e esse ano não vai ser diferente. Então, a gente também tem um receio de não conseguir ainda entender essa magnitude devido ao que está sendo previsto, e cada região do Brasil pode se comportar de uma forma diferente dentro desse contexto. Então, no norte pode ser que aconteçam secas
severas, super extremas e também queimadas, considerando que o norte, especificamente, tem um município lá que é Jacareacanga e outros municípios lá do entorno, que de 2019 a 2022, nos índices nacionais de queimadas, foram os que mais sofreram com as queimadas, e isso pode voltar a acontecer agora com a chegada do El Niño. Quando a gente fala sobre o nordeste do Brasil, a gente tem a região de seca extrema no semiárido, mas a gente também tem a zona costeira dessa região, que é uma área completamente vulnerável, que sofre com deslizamentos, com inundações e alagamentos e enchentes também, por ser uma zona costeira. E a gente também tem o contexto, né, do centro-oeste, que o calor pode aumentar, as temperaturas elas podem aumentar acima do limite esperado, do que já do que está previsto. Quer dizer, então você tem aí, ó, sul, não é, com chuvas fortes, intensas, o sudeste e o centro-oeste com queimadas. 2024 nós tivemos um histórico de queimadas assim muito intensas, né? Eu sou do município de Franca e lá e em toda a região nós tivemos muitos problemas, no centro-oeste também. A ABM chegou a participar de uma reunião com governadores e realizada na Presidência da República para discutir especificamente sobre a questão das queimadas e a intensidade também, como você citou, do norte do país com a seca. Então, além de afetar a agricultura, essas coisas, tudo afeta o transporte, no caso do norte, porque muitas embarcações não conseguem circular devido à quantidade escassa de água dos rios. E a gente sabe que os rios é um meio de transporte importante na região norte. Então, Daniela, eu queria ver nesse sentido, né, assim, o objetivo nosso aqui, embora outras autoridades, outras esferas de governo tenham responsabilidade, tanto o governo federal como os governos estaduais, mas o El Niño e todos os fenômenos, seja de seca, seja de chuva, vão ocorrer nas cidades. Então, assim, a gente queria, assim, alertar os prefeitos e prefeitas, gestores, né, de como eles podem se preparar daqui até o final do ano para essas emergências que provavelmente vão acontecer. Os números mostram que elas já ocorreram e esse alerta em relação a um El Niño mais forte nesse ano de 26, né, e que vai impactar também o início de 27, né, a gente precisa... Então, assim, gostaria de ouvir de vocês um pouco, assim, o que fazer, né? Você é um prefeito, uma prefeita. O que eu posso fazer na minha cidade para amenizar isso? Com toda certeza, Gilmar. Acho que antes de passar para a Indiele, gostaria só de falar que, como é um evento natural, ele é um evento natural, o El Niño, ninguém vai solucionar ele e nós não vamos acabar com ele. A gente aprende a realmente se adaptar e ter cidades resilientes a esse tipo de efeito. Então, o que o prefeito precisa fazer agora, o que os gestores municipais precisam, é entender que o seu município vai ser afetado. A escala de como vai ser afetado, pelo que, isso muda. Mas a gente precisa estar preparado o máximo possível para esse tipo de mudança, que cada vez vai ser mais frequente e mais intensa. Então, Indiele, se quiser falar talvez algumas das coisas. Indiele também tem experiência com prefeitura, estava lá também até porque nós estamos com Rede Clima Municípios aqui na ABM, onde a gente está trabalhando com um grupo de cidades, né, e que tem tudo a ver com o que nós estamos conversando aqui. Com certeza. Os municípios são os municípios que vão receber esses impactos. Então, quando a gente fala sobre impactos, a gente está falando sobre municípios que precisam se preparar. E quando a gente fala de município preparado, a gente fala não somente do planejamento, mas pensar em ações práticas que possam ser executadas no momento do enfrentamento. Então, o gestor municipal e seus técnicos devem se reunir, devem entender o contexto e a realidade do município no sentido de quais são as exposições que o município sofre com recorrência e que podem sofrer uma frequência ainda maior, com uma intensidade ainda maior com a chegada desse El Niño, tentar entender como essa administração vai
organizar um plano de emergência e contingência com as equipes da Defesa Civil, da Secretaria de Saúde, de Assistência, de Educação, de Planejamento. É um trabalho que ele deve ser feito de uma forma multissetorial dentro do município. Então, as secretarias elas devem estar envolvidas nesse processo, buscando atualizar esse plano de contingência, colocar nesse planejamento as ações de enfrentamento e com isso, preparar o município para que quando esse momento, se esse momento chegar, ele possa sofrer menos impactos e a população possa estar mais assistida e tendo maior suporte. Então, é importante frisar também que a Defesa Civil do município ela precisa estar capacitada e que os profissionais da linha de frente eles também precisam estar capacitados, não só os da Defesa Civil, com a parte do manejo ali da crise, da gestão da crise, mas sobretudo da preparação, sobretudo conversando nas escolas, nas comunidades sobre isso, mas também os profissionais de saúde, porque quando esses eventos ocorrem, também os profissionais de saúde, eles estão na linha de frente, atuando, e a gente precisa falar sobre gestão de riscos e desastres. E o Rio Grande do Sul, viu, foi um exemplo de algo que era impensável. Embora aquele fenômeno já tinha ocorrido, né, acho que há 80 anos, na década de 40, o Porto Alegre sofreu inundações severas, mas depois disso não aconteceu mais. E, de repente, vem todo aquele episódio de 2024, né, que era impensável. Eu até comentava antes da gente iniciar a conversa aqui. Se você estivesse fazendo um plano de contingência ou qualquer coisa para um evento de 2024, acho que não passaria pela cabeça de ninguém que o aeroporto ficaria fechado e que teria que mudar o aeroporto de Porto Alegre para outra cidade. E foi isso que ocorreu. Então, isso ilustra bem o desafio que os prefeitos e prefeitas têm em preparar, principalmente os municípios que estão mais próximos dessas situações de alto impacto, vamos dizer. Nesse contexto, Gilmar, que você fala sobre a questão do Rio Grande do Sul, é importante a gente frisar também que existe uma preocupação, né, na gestão de riscos e desastres com esses impactos e essas ocorrências que são desconhecidas. Então, é muito mais fácil monitorar impactos que sabemos que aquela região ela já tem sofrido e que ela já tem enfrentado. Mas quando acontece uma ocorrência que nunca aconteceu dentro de uma região que não estava prevista, gera para nós uma preocupação ainda maior. Então, como é que a gente pode monitorar, como é que a gente pode tentar entender o território, tentar se preparar diante de uma ocorrência que não está prevista, mas pode acontecer. Então, é importante também falar desse caráter de monitoramento prévio, de a região, ainda que o município ele entende que ele não tem aquela ocorrência recorrente no seu território, mas ele entende que talvez o município vizinho tenha. Então, será que pelo princípio da territorialidade, né, esse município que ainda não teve, possa ser que venha a ter? Então, eu acho que, nesse sentido, o município ele pode se prevenir fazendo monitoramentos, tendo aí, colocar pluviômetros, réguas milimétricas, ter esse contato, sistemas de alerta e alarme, ter esse contato com o governo do estado, que em seus órgãos eles ajudam muito a monitorar esses eventos, emitindo esses alertas, preparando as equipes, para que o município entenda se ele já está chegando numa margem próxima a um evento extremo. E que a gente sabe que quando se trata de queimadas e chuvas, são dois fenômenos que são incontroláveis. Eles acontecem numa escala absurdamente enorme, gigantesca, em poucas horas, e o impacto que se gera desse ocorrido, ele é absurdamente e infinitamente incontável, que aí você tem a perda de ecossistemas, no caso das queimadas especificamente, a depender da região, você vai ter a perda da agricultura, você vai ter um impacto significativo na economia, né, do município, na subsistência do município. Quando a gente fala sobre enchentes, sobre alagamentos, inundações, a gente está falando sobre residências
tendências que são perdidas, a gente está falando de mobilidade vidas, urbana que não funciona, a perda de vidas, a perda também de ecossistemas, também de plantações da agricultura. Então, todos os setores do município são afetados. Impacta em praticamente tudo no município. Né, Daniela? E não é uma responsabilidade só do município. Eu acho, por exemplo, o governo federal e os estados podem cumprir um papel importante e cabe aos municípios, né, também essa preocupação, né? Com toda certeza. E acho que talvez pegando o gancho do Rio Grande do Sul, também queria falar de um ponto, porque chocou muito esses números quando chegou em Porto Alegre. Realmente uma capital, realmente que tem uma população muito grande, mas antes de chegar em Porto Alegre, os municípios pequenos já tinham sido atingidos. O desastre já tinha acontecido com uma intensidade tão grande, o município de Lajeado ficou submerso. Então, quando a gente olha para municípios que muitas vezes não têm capacidade, muitas vezes não têm infraestrutura, não têm financeiro para fazer esse tipo de aporte, mas que tem pelo menos o mínimo de um plano de contingência, a gente também vai recorrer ao Estado e vai recorrer ao governo federal para isso. A gente precisa dar o apoio para esses municípios que são pequenos, têm menos de 50 mil habitantes, que são a grande maioria do Brasil. O Brasil, ele precisa se tornar mais resiliente. Atualmente, nós somos muito vulneráveis a esse tipo de efeito. Acho que tem vários programas e muitas iniciativas que estão ocorrendo justamente para remediar isso, mas é realmente uma missão nossa da ABM também, para que isso seja concretizado de uma forma melhor. Sem dúvida, você tem o médio e longo prazo, que é o planejamento, que são os relatórios de impacto, todas essas questões que envolvem um planejamento mesmo, de médio e longo prazo. E esse trabalho que vocês estão desenvolvendo com um grupo de municípios, a partir de uma parceria que a ABM fez com a FUNASA, né, eles vão nessa direção, né, de pensar o que pode ser feito para evitar os impactos. Mas só que agora nós estamos na proximidade dos impactos, né? Eu acho que a gente o objetivo desse podcast era justamente fazer esse alerta. Eu, se fosse prefeito hoje, eu tomaria já uma série de providências no meu município, principalmente os que estão mais impactados. É uma reunião de equipe, uma mobilização de todo o sistema de defesa civil do município, se não tem, colocar, né? Envolver outras autoridades dentro do município, como o Corpo de Bombeiro, como a Secretaria de Saúde, quer dizer, se preparar, verificar para onde vai poder remover essa população, como é que vai fazer o enfrentamento da seca no Nordeste, como é que nós vamos enfrentar, por exemplo, as queimadas, o que a prefeitura pode fazer para amenizar esse impacto, que as queimadas, além de todo o prejuízo, impactam na saúde também da população, porque ela está aspirando aquelas fumaças, a fuligem gerada pelos incêndios, né? E isso aconteceu muito com intensidade forte no interior do estado de São Paulo, né? Então, assim, veja, a gente tem tudo aí envolvendo o município. Então, o alerta, né, e a orientação que a ABM passa com esse breve bate-papo que nós estamos fazendo aqui. Eu quero agradecer a Indiele e a Daniela por essa oportunidade e sugerir para vocês que são da nossa equipe, que estão trabalhando essa questão climática, que a gente fizesse um pequeno manual, uma lista de orientações para encaminhar para todas as prefeituras agora, dizendo: não vamos esperar o evento acontecer, vamos enfrentá-lo com planejamento, vamos enfrentá-lo de verdade, né, olhando o que nós podemos fazer para reduzir ao máximo esse impacto. E, ao mesmo tempo, né, ficar também atento ao que a gente pode fazer a médio e longo prazo, se planejar. A ABM está aqui à disposição para também orientar no que for necessário. Nós também estamos pleiteando dos órgãos, tanto do governo do estado, mas principalmente do governo federal, para poder, né, buscar novos recursos, novos investimentos nessa área, incentivar o planejamento, incentivar a revisão dos planos diretores, né, e de todos os instrumentos legais que podem ajudar na orientação dos municípios. Gilmar, eu gostaria muito de agradecer a você a oportunidade de ter nos convidado para a gente conversar sobre essa temática. É muito mais do que uma temática para nós, é um compromisso
nosso com a população brasileira, enquanto projeto Rede Clima Municipal, enquanto Associação Brasileira de Municípios, por sermos realmente a Casa dos Municípios e estarmos aqui para segurar a mão dessas cidades, desses gestores e mostrar para eles que eles não estão sozinhos nessa luta, nós estamos todos juntos e nós temos essa projeção de conseguirmos estar alcançando, né, bons resultados de curto, médio e longo prazo com esse planejamento climático e essas agendas nos municípios do grupo que nós estamos trabalhando atualmente e entendendo também e acolhendo essa sua sugestão de uma forma muito positiva, porque ela pode nortear e ajudar ainda mais os municípios nesse momento de crise, né? Então, todos eles estão tendo essa insegurança, né, com o desconhecido, com tudo isso que toda a mídia vem passando, vem orientando. Então, a comunicação ela é muito importante nesse momento. Informação é importante, conhecimento é importante, conhecimento que possa construir e que possa, de uma forma assertiva, orientá-los a tomar as decisões mais acertadas nesse momento de enfrentamento. Também queria agradecer, Gilmar, porque realmente eu espero que os gestores que estejam vendo agora o nosso podcast, que estejam ouvindo essas palavras, eles tenham a noção de que o El Niño não é uma pauta só ambiental, é uma pauta realmente da sociedade, é uma pauta socioeconômica, é uma pauta humanitária e é uma pauta que, para além do alerta, vai ter que levar ações. Então, realmente, espero que eles contem também com a ABM nisso. A gente se coloca realmente à disposição para qualquer questão, qualquer auxílio que nós possamos dar, qualquer suporte, porque a gente entende que essa pauta ela vai ser prioritária para os próximos meses. A intensidade do El Niño ele já se estabeleceu, né, mas vai ser histórico esse grau e muito provavelmente a partir de setembro a gente vai começar a sentir os impactos de uma forma um pouco mais no território. Então, a gente realmente se coloca 100% à disposição, vamos fazer essa cartilha. É muito importante que os municípios estejam preparados para o que vai vir. Muito bem, nós queremos agradecer mais uma vez a Indiele e a Daniele pelas informações importantes que foram passadas aqui. O El Niño vai chegar e nós, se nos prepararmos, vamos poder enfrentá-lo com mais força e gerando menos impacto na vida das pessoas. Então, cabe ao prefeito, à prefeita, né, se atentar para isso. E nós queremos colocar mais uma vez aqui a ABM à disposição de prefeitos e de prefeitos, gestores, gestoras, né? Quem puder e tiver interesse em conhecer mais detalhes, a ABM está à disposição. Nós queremos que daqui a algum tempo a gente possa fazer uma avaliação de que os impactos não foram tão grandes, até porque a gente tem o exemplo do que aconteceu antes, a gente não pode repetir o erro, né? Eu sei que o impacto muitas vezes não está na capacidade do município de enfrentar, mas se você estiver preparado, você ameniza, e é isso que a gente quer. Então, agradeço mais uma vez a atenção de todos e todas, neste ano em que a ABM completa 80 anos, né, de serviços prestados aos municípios brasileiros. Muito obrigado pela atenção de vocês.